Olha só essa história paranormal que aconteceu com a família dela. Oi, eu sou a Giovana e hoje eu vou contar pra vocês uma história paranormal que aconteceu com a minha família em 2020, enquanto eu faço meus preparativos pra dormir. E é isso. Não gosto muito de falar sobre essa história, porque eu me sinto muito mal. Eu sinto, tipo, como aconteceu comigo, eu sinto um pouco de, assim, peso, digamos assim. São 11h23 e eu tô sozinha no meu quarto e eu vou contar essa história. Corajosa. Em 2020, o meu pai alugou uma casa pra gente morar. Essa casa era na frente da casa de uma tia minha. E essa casa, gente, sabe quando você sente que a casa é escura? Tipo, sabe, meio pesado o clima? Mas aí, ok, não tinha o que fazer, uai. A gente morava lá e até então tava tudo certo. Gente, deu mais ou menos uns 2 meses que a gente tava na casa. E a minha mãe, todo dia de manhã, ela ia no nosso quarto, no meu quarto e no da minha irmã, que a gente dormia juntas, despedir da gente e ver se a gente tava bem, sabe? O que qualquer mãe faria. E quando a minha mãe chegou no quarto, do lado da nossa cama tinha uma poça de bem grande, assim, redondinha, perfeitinha. Minha mãe ficou super preocupada, ela achou que eu tava cortada, ou a minha irmã tava... Eu tenho uma tartaruga, minha mãe achou que a minha tartaruga tava machucada, então foi aquele alvoroço assim na hora que ela viu. Gente, não tinha nada. Meu pai subiu no telhado pra ver se tinha algum animal machucado ou se jogaram alguém no telhado, porque vai que, né? Nada, tudo certo, ninguém machucado, todo mundo normal. A gente até se assustou na hora que minha mãe foi ver. Mas aí minha mãe passou um papel ali naquela poça e foi trabalhar. Na parte da tarde, a minha prima foi lá em casa pra ela pegar um vestido emprestado. Como eu falei, a gente morava na frente da casa da minha tia. Quando minha prima chegou lá em casa, gente, lembrando, tem uma Rottweiler, ela é grande, ela não gosta de visita, então a gente sempre prendia ela quando chegava alguém. Por quê? Né? Precaução, vai que ela morde alguém, né? Então a gente sempre prendia. Quando a minha prima entrou dentro da nossa casa, ela deu um passo pra trás e falou assim: a Pandora tá dentro de casa. Acabei de ver ela entrando no quarto da sua avó. Não falei, mas vou falar agora. Grava isso. A minha avó, ela mora comigo, ela sempre morou. Ela tem um quartinho dela. E a minha avó, ela tem minha avó é esquizofrênica. Pronto. Então, a minha avó, ela é como se fosse uma criança. Ela fala o que ela vê e ela não mente, gente. Não mente, ela fala realmente o que ela tá vendo. E ok, quando minha prima falou isso, eu falei, não é a Pandora tá presa lá nos fundos. E minha prima falou, então, mais tarde eu volto pra pegar o vestido. Ela só foi embora, ela não falou nada. E eu fiquei assim, né? Assim. E aí, gente, depois disso, as coisas só foram ficando um pouco mais assustadoras, tá? Por que não? Isso não foi assustador ainda. Isso. Vocês não têm nem noção do que tem por vir. E, no mesmo dia à noite, a minha avó estava na mesa jantando e falou assim: hoje eu vi um boi preto entrando dentro do meu quarto e riu. Quando ela falou isso, eu me liguei no que a minha prima tinha falado e me liguei na poça de que todo mundo viu. A gente lá em casa ficou com medo, a gente evitava de falar. Porque, né, gente, ninguém, tipo assim, você tá num lugar que aconteceu, você não tem pra onde ir, o que você vai fazer? Não tem como ficar falando toda hora. E aí, minha mãe comentou só com a minha tia, que era minha vizinha. E ela passou o contato de um padre pra ele lá em casa fazer uma oração. E assim foi feito. Minha mãe ligou e tinha uma igreja na esquina da minha casa. Inclusive, foi a igreja que eu frequentava. E o padre foi lá, ele rezou na casa inteira, mas quando ele foi embora, depois de alguns dias, tudo voltou a acontecer de novo. Tudo o que? A poça? Não, mas minha mãe escutava a gente chorando dentro do quarto dela. Eu escutava barulho, eu escutava tipo, como se fosse um cachorro rosnando. E quando eu ia ver minha cachorra, tava do outro lado do lote, não era minha cachorra. E eu escutava nitidamente. Então, assim, eu escutava gente vomitando dentro do banheiro à noite e não tinha ninguém, porque eu fui conferir e quase morri uma vez. E aí, a minha mãe foi e chamou a pastora pra ir lá em casa. Gente, esse dia, quase que eu deixei a casa pra ela. Na hora que ela entrou, ela já entrou assim, com a pupila dilatadíssima, assustada. Ela me olhou pros meus pais. Na verdade, pra minha mãe. Meu pai não tava em casa nesse dia, mas olhou pra minha irmã. E ela falou assim: posso andar pela casa? Minha mãe falou, claro. Então, assim, ela fez. E ela foi no quarto, né, que no caso era o meu e da minha irmã,
que apareceu essa poça. Ela, gente, agachou em cima de onde estava a poça. Essa mulher não sabia de nada. Ninguém tinha contado pra ela onde estava a poça. Minha mãe não tinha nem contado pra ninguém onde estava essa poça. E ela falou, fechem os olhos. E ela começou a orar. E essa mulher orava e meu sovaco suava junto. E eu ficava assim, ó. E eu tinha muito medo de ver alguma coisa, gente. Eu não quero ver nada, não. Eu tinha muito medo. E ela ficou uns 10 minutos orando. E ela falava umas línguas que eu não entendia. E eu só assim. E aí ela terminou a oração dela. Ela toda suada. Ela levantou e falou assim, ele já foi embora. Quem? E aí, ela foi contar que quando ela entrou dentro lá de casa, ela sentiu uma presença e ela viu um ser preto pequeno lambendo uma poça do lado da minha cama. E aí, gente, ela foi contar o que tinha acontecido. Ela simplesmente olhou pra minha mãe e falou, aconteceu dentro dessa casa e a criança foi retirada aqui mesmo. Minha mãe muito assustada, né? Quem é que não ficaria? Ai, minha mãe muito assustada, né? Ao saber disso. Minha mãe pegou e foi tentar saber mais sobre a casa, né? Foi falar com vizinhos e tudo mais. E sim, gente, a moça que morava na casa, ela era pelo próprio pai. E ela engravidou do próprio pai. E sim, aconteceu isso mesmo que a moça falou. Então, quando alguém for procurar uma casa, tenta saber um pouco mais sobre a casa que você vai morar. Gente, eu tenho tanta história. Se vocês quiserem, eu posso contar. Se vocês gostarem, eu quero saber. Comentem aqui, se você assistiu até aqui, inclusive. Estou me sentindo um pouco mal, talvez, por ter contado essa história, porque eu estou sozinha no meu quarto e são 11h30 da noite. Sim, mas é isso. Beijos. Bizarro essa história, meu Deus do céu. Eu saí da casa e não voltava lá nunca mais, gente. Que terror. Esse foi o vídeo de hoje. Conta se você já viu algo paranormal e até o próximo vídeo. Tchau.